Olá, o tema de hoje vai ser sobre o Flotila, esse navio humanitário que veio aqui para Israel para tentar entrar, furar o bloqueio marítimo que Israel colocou sobre Gaza, para evitar que armas e metais e vários tipos de munições possam chegar nos nossos inimigos declarados, que é o Hamas. A pergunta que a gente faz aqui, que eu quero destacar nessa nossa conversa de hoje, seria: como pode ser que o mundo inteiro está condenando Israel? Como pode ser que a lógica desaparece de repente num caso como esse? Como pode ser isso? O que eu quero tentar despertar aqui é uma pergunta: por que, quando se fala de Israel, tem esse ódio tão grande das pessoas que apaga a razão? As pessoas não pensam mais com razão e começam já a condenar Israel antes de qualquer investigação, qualquer notícia que venha revelando o outro lado também. Antes de qualquer análise mais profunda, a pessoa já vai e já condena que Israel atacou um barco humanitário. Um barco humanitário que só tinha terroristas dentro. Vamos imaginar o seguinte: Israel é sabido agora que mandou submarinos nucleares para o Irã, lá para o Golfo Pérsico. Vamos dizer que Israel vai chamar de mandar barcos humanitários para o Irã. Alguém ia cair nessa? Alguém ia criticar que o Irã, olha só, o Irã não está deixando os barcos humanitários, submarinos humanitários de Israel entrarem lá? Óbvio que não. Porque quando fala de Israel, o mundo inteiro se volta contra o povo judeu e o povo de Israel, sem analisar um pouquinho com lógica o que está acontecendo. Para onde desaparece a lógica quando se fala de Israel, quando se fala dos judeus? Por que quando vai falar da Rússia, da Coreia do Norte, todos os países que fariam muito mais do que Israel fez, e afundar o navio imediatamente, por que ninguém aqui falaria nada, ninguém abriria a boca? Por que quando fala de Israel tem essa grande onda de antissemitismo? Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma onda de antissemitismo. A origem disso é a mesma origem, a mesma base que gerou o nazismo, gerou todo o extermínio dos judeus no Holocausto. Essa base aqui, a base é mais profunda do que simplesmente os fatos. Os fatos só são um meio da pessoa chegar a expressar a raiva que ele tem dos judeus e de Israel. Então o que eu quero tentar despertar é a gente pensar: por que todas as pessoas odeiam Israel? Por que existe um antissemitismo disfarçado de anti-sionismo? Por que isso? Qual é a origem disso? Vamos dizer que é porque os judeus são muito ricos? Mas não é verdade. Na Polônia os judeus eram pobres, tinha pobreza lá. Vamos dizer que os judeus são pobres. Não pode ser. Acusam os judeus de capitalistas. Por que será? Judeu de esquerda tem judeu de direita. Tem judeu rico, tem judeu pobre. Qual é a origem do antissemitismo? Essa é uma pergunta que cada um tem que se fazer. Por que todo mundo odeia os judeus? Por que todo mundo fala de Israel? Por que quando Israel vai construir umas casinhas aqui a mais, uma rua a mais em Jerusalém, o mundo inteiro grita contra isso? Qual é a origem disso? Será que o judeu tem alguma coisa especial? É isso aqui que a gente tem que olhar nessa mensagem. Segundo o mundo inteiro, os judeus são especiais. E segundo a nossa opinião, a gente também é especial? A gente já investigou alguma vez por quê? Por que isso? Por que os judeus que são super pacíficos, os judeus têm toda hora falando de paz, Israel fala de paz e tenta chegar à paz, abriu mão das suas terras pela paz? Isso aqui não importa. Importa que Israel atacou um grupo humanitário de terroristas. Que humanitário? Cadê a lógica? Ninguém viu as imagens que está vendo aí? Então a pergunta vem para cada um de nós: o que interessa é uma mensagem aqui. É uma mensagem especial nos acontecimentos. É uma mensagem que a gente tem que pensar por que nós somos especiais. Realmente nós somos especiais. Realmente importa para o mundo o que os judeus fazem. A gente foi criado para ser a luz do mundo, a luz da humanidade, a luz dos povos. Então vamos ver o nosso papel, rever o nosso papel. Vamos analisar o que é ser judeu. Vamos criar debates sobre isso. Vamos tentar estudar as fontes judaicas que a gente tem desde a criação do mundo até hoje em dia. Todos os fatos que a gente tem, essa riqueza que tem dentro da Torá. Vamos aprender realmente a diferença que tem do judaísmo no resto da humanidade. Não para se dividir. O objetivo não é dividir os judeus da humanidade, não. O objetivo é saber qual é a nossa tradição, qual é o nosso valor, e aqui já poder repassar isso para outras pessoas também. O nosso valor é o valor da vida, é o valor pela paz. A gente tem um ideal de paz, todo esse ideal que foi colocado no mundo, que vai chegar o dia que o mundo vai estar perfeito, vai vir o Messias. Esse é o ideal judaico de perfeição.
O nosso ideal não é a guerra, nosso ideal é a paz. Nosso ideal não é a morte, nosso ideal é a vida. Todas as diferenças que tem, vamos estudar a fundo isso. Vamos ver quando a gente fala da vida, o que o judaísmo fala. Para que vale a pena viver? Quando Abraham vai levar o filho dele, Isaac, para ser sacrificado, a gente fala que esse foi o 10º teste que Abraham passou. Um teste muito difícil, levar o filho para ser sacrificado. E o filho, Isaac, tinha 40 anos de idade, também quis ser. No final, Deus falou, não quero sacrifícios humanos. Mas a pergunta é o seguinte, por que o teste aqui, a grande pessoa, a grande revelação aqui foi Abraham e não Isaac? Isaac ia morrer, não Abraham. A Torá responde que Abraham ia ter que viver com esse fato pro resto da vida. A Torá fala que a dificuldade é você viver por um ideal. Morrer por um ideal é mais fácil. Você acabou lá. Então a nossa religião, a gente vive por um ideal, a gente busca a vida. A gente gosta da vida, a gente quer a vida. E esse mundo foi feito para a gente usar ele para um crescimento. Então, esses valores a gente tem que buscar dentro da nossa religião. Entram no material judaico. Vai em todos os sites que a gente tem aqui, compram livros, estudem. Vamos estudar por que as pessoas não gostam dos judeus. Qual é as forças que estão lutando aqui? Vamos descobrir a razão do antissemitismo. Então, muito obrigado e Shabbat Shalom para vocês.